Começando agora a nossa aula bônus do curso de Excel. E nessa aula você vai aprender funções avançadas, tá bom? Funções que vão ajudar a sua vida, facilitar a sua vida no dia a dia de trabalho, e eu vou mostrar para você alguma delas aqui. Então, a primeira que a gente vai utilizar é a função soma-C. Deixa eu escrever em maiúsculo para ficar melhor. Soma-C, tá bom? Então, como que funciona essa função aqui? Vamos dar igual, soma C, e ela já aparece aqui, ó. Então, adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Vou dar o tab, e aí ele pede para a gente definir um intervalo, tá bom? Então, eu vou pegar, por exemplo, esse intervalo aqui da coluna faturamento por produto. E aí ele pede para definir os critérios. Então eu falo assim, ó, soma somente se o valor do faturamento aqui for maior que 2.000. Então, ó, maior que 2.000. Tem que colocar as aspas aqui e aí fecha o comando de um Enter. Então ele deu aqui, ó, 15.466. Vamos ver se está certo? Então vamos selecionar aqui, ó, só os faturamentos maiores que 2.000. Esse é maior, esse é maior, esse é maior, esse é maior e esse é maior. Então a soma aqui embaixo deu, ó, 15.466 e satisfez essa condição aqui, tá bom? Então, ó, somente se o faturamento for maior que 2.000 para esse intervalo de dados. Então é bem simplesinho, você consegue fazer essa somatória aí escolhendo um critério, tá bom? Próxima função avançada vai ser a soma CS, quase igual a soma C, só que vai ser a soma CS, tá? Qual que é a diferença aqui? Vamos lá, igual soma CS. Adiciona as células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. Vou dar o tab aqui para a gente entender melhor como é que funciona esse comando. Então, essa função, a gente vai poder definir mais de um critério, tá bom? Mais de um critério. Então, como funciona aqui? Ó? Ele pede intervalo da soma. Então, a gente quer que some esses valores aqui, tá? Esse vai ser o intervalo da soma. Intervalo dos primeiros, né, do critério 1, vai ser esse intervalo aqui, definir o intervalo, e o primeiro critério é, eu quero que seja maior que 100, maior que 100. E aí ele fala, defina o intervalo de critério 2, eu seleciono esse intervalo aqui e defino o segundo critério, né? Então ele tem que ser maior que 2.000, vamos colocar aqui, ó, 2.000, e fecho o comando. Então, o que eu falei para ele? Eu falei para ele assim, ó, eu quero que desse intervalo aqui, eu quero que você faça a soma desse intervalo, que é essa célula D3 até a D12 aqui, ó, D3 até a D12. Eu quero que você faça a soma nesse intervalo com os seguintes critérios. Os produtos aqui têm que ter essa quantidade de vendas maior que 100 e tem que ter um faturamento maior do que 2.000. E aí, nesse caso, qual que é o produto que tem faturamento maior que 100? É o produto A, né? Aqui, ó, essa linha, e o produto D, tá? Então, entre esses dois. Agora, que seja maior que 100 e que o faturamento tenha dado maior do que 2.000 ao mesmo tempo. Aí é só essa linha aqui, né? Aqui tem 1.400, é menor. Então, essa linha aqui, ó, 4.815. E aí, é esse resultado que ele está dando aqui. Então vamos conferir aqui, ó. Se eu quisesse que ele somasse esse daqui e esse daqui, tá? Eu poderia deixar o mesmo critério e em vez de 2.000, eu poderia falar, eu quero que seja maior que 1.000. E aí ele está somando aqui, ó, esse aqui e esse aqui, ó. E aí dá o 6.255, tá? Então ele satisfaz dois critérios. Então o soma C é somente um critério e o soma CS são para mais de dois ou mais critérios, né? Mais de um critério, você pode usar o soma CS. O próximo comando que a gente vai aprender agora é um dos comandos mais utilizados no Excel. Aí eu vou falar que 80% da demanda é com esse comando. Então é importantíssimo que você preste atenção e aprenda bem esse comando, que é o chamado procv.
tá? Você vai ouvir aí no dia a dia o pessoal falando assim, faz um VLOOKUP, né? Eles querem dizer esse comando procv. E por que VLOOKUP? Tá errado, tá? Mas eu vou te mostrar o porquê disso. É uma pronúncia que ficou muito comum nas empresas e o pessoal costuma falar dessa forma, porque antes no inglês ele era assim, ó, né? Quando o Excel chegou, ele não tinha tradução e era esse daqui, ó, o comando, ó, VLOOKUP, né? Então é né? V de vertical, lookup, que é procurar na vertical. E aí em português ficou procurar na vertical, né? PROC-V. E aí a galera falava do jeito que lia aqui, né? VLOOKUP. E não tem nada de lookup, tá? Então é VLOOKUP. A pronúncia é correta, só que se você ouvir aí alguém falando VLOOKUP, você sabe que é o comando PROC-V, tá bom? Então é esse comando que a gente vai aprender agora. Porém, eu vou fazer aqui uma pequena adaptação, tá bom? Uma pequena adaptação. Então, digamos que você tem um produto e para esse produto você queira saber a quantidade de vendas. Tá? Então ele é muito utilizado dessa forma aqui. Tá? Vou fazer uma formatação rapidinha só para ficar legal. Tá? É como se você tivesse um ponteiro aqui, né? Uma célula que você vai usar de referência, que vai ser essa célula aqui. E aqui vai ser onde a gente vai colocar o PROC-V, tá? Que é o valor a ser trazido. Como que vai funcionar aqui? A gente vai pôr o comando aqui e o Excel ele vai vir procurando de cima para baixo aqui, dentre as células que a gente definir. Então a gente vai digitar o produto, ele vem aqui, ó, produto BDE, e aí na hora que chegar no produto que a gente escolheu, ele vai trazer aqui a quantidade de vendas de acordo com o produto, né? Então ele vai procurar na vertical e depois ele vai trazer o valor que a gente está buscando, tá? Vou explicar melhor agora com o comando. Então você vai dar igual PROC-V. Então, ó, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Então, ele vai procurar um valor aqui na esquerda e vai retornar um valor na mesma linha aqui, tá? A gente vai escolher qual que vai ser o valor que a gente quer que retorne. Nesse caso, eu decidi quantidade de vendas, depois eu posso mostrar como mudar isso. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente, tá? Então, vamos lá. Dei o tab para ativar o comando valor procurado. Então, é essa célula aqui, ó, que é a nossa célula de referência, a nossa célula piloto. Então, eu quero que ele procure o valor que está nessa célula, dei um ponto e vírgula, aí ele fala assim, em qual matriz ou tabela? E aí eu seleciono essa matriz ou tabela aqui, tá? Tanto faz, poderia selecionar assim por cima, tá? Mas eu vou deixar dessa forma aqui que está mais visível, tá? Mas você poderia selecionar as colunas também, se sua planilha tivesse um comprimento aí com milhares de linhas, não tem problema. E aí, agora a gente dá o ponto e vírgula e ele fala número índice de coluna. Aqui é importante, tá? Você vai ter que contar, tá? Você vai ter que contar. Então, a primeira coluna que você definiu aqui na matriz é a coluna número 1. Então, aqui é a coluna número 2, preço unitário, quantidade de vendas é a 3, tá? E não necessariamente é porque está encostado aqui na esquerda, tá? Se você tivesse selecionado aqui, ó, na matriz tabela, eu vou refazer essa parte para explicar melhor. Se tivesse selecionado a partir daqui, ó, essa daqui seria a coluna número 1, tá? É a primeira coluna da sua seleção. Então, não é a primeira coluna do documento. Então, agora que está mais claro, vou retornar ao intervalo que a gente escolheu aqui. Tá? Então, vamos voltar. Número índice de coluna. Então, eu quero que ele retorne para mim ó, a quantidade de vendas, que é essa coluna. Então, é a coluna 1, 2, 3. E aí eu coloco aqui, retorna para mim o valor encontrado na coluna 3. E aí ele dá aqui, ó, verdadeiro, correspondência aproximada, ou falso, correspondência exata, tá? Você pode pôr o número 0 ou 1, tá? O 1 para verdadeiro e o 0 para falso. Então, normalmente utiliza-se o 0. Você quer que ele dê a correspondência exata. Você quer que ele procure aqui o produto e ache e te dê a correspondência exata. Então, se você puser aqui correspondência aproximada, ele pode te dar um valor que não é o que você espera. Então, a maioria das vezes utiliza-se o 0, que é a correspondência exata, que é o equivalente ao falso.
Aqui ele deu um ND, parece que está com erro, né? Lembre-se, não está com erro. A gente falou para ele utilizar essa primeira célula aqui, D24, como referência. Como não tem nada preenchido, ele não está encontrando nada. Agora, se a gente colocar produto B e der o Enter, aí o comando funciona. Então, lembre-se que é importantíssimo você preencher o seu valor da célula de referência. Então, o que a gente está falando aqui? Ó? A gente está falando para ele, vai lá, bate aqui na primeira coluna, no produto B, você me devolve a quantidade de venda, que é 56. Se você mudar aqui para I, ele traz aqui os 52. Né? Então, ele vem aqui, desce pela coluna produto, até chegar no produto I e te devolve a quantidade de vendas do produto I. No E, mesma coisa, ó, 80. Então, no E, ele devolve a quantidade 80, porque a gente escolheu a coluna 3 aqui, tá? Agora você fala, mas eu queria fazer para retornar, por exemplo, o faturamento do produto. Então, aqui você poderia colocar faturamento por produto, vou deixar abreviado mesmo, só que aqui na fórmula você tem que trocar da coluna 3 para a coluna referente ao faturamento do produto, que é a coluna 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aí você vem aqui, troca por 4 e dá um Enter. E agora, se você puser A, ele te devolve o faturamento do A, 1440. Se você puser C, né, então você vem aqui na célula de referência, põe C, ele te devolve 984,20. Se você puser J, ele te devolve os 1494. Então, essa daqui é a função procurar vertical. Então, recapitulando, que é muito importante essa função, por isso que eu estou repetindo bastante aqui, que é para você não ter dúvidas, tá? Então, você definiu aqui qual que é o valor que você está procurando, que é o valor que está nessa célula piloto. E aí você fala, procura para mim dentro dessa matriz que eu selecionei, né, na coluna 4. Então, 1, 2, 3, 4. E aí eu quero a correspondência exata. Então é isso que o Excel faz. Quando você digita o J, ele vem aqui, desce na primeira coluna até achar o J. Achou o J, aí ele vem correndo na linha até a coluna 4 e devolve esse valor na célula que contém a fórmula. Beleza? Então esse daqui foi o comando procv. Agora eu vou criar uma nova aqui, que o próximo comando que a gente vai aprender é parecido com o procv, só que ele se chama proch, tá bom? Proch, que é procurar na horizontal. Então eu vou fazer uma tabela rapidinho aqui, só para a gente entender bem como é que funciona esse comando. Então vamos dizer aqui, ó, número, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu vou colocar aqui nome. Tá? E aí eu vou colocar alguns nomes aqui, tá? Maria, José, João, Pedro, Paulo, Martina e Felipe. E aí no proch, ele é basicamente o mesmo conceito do procv. Deixa eu até deslocar essa célula para cá, para ficar mais fácil. Só que na horizontal. Então, o procv procura na vertical e depois ele vai te dar um valor na linha, né? Esse daqui vai ser o contrário, ele vai procurar na horizontal e depois vai te dar um valor respectivo aqui na vertical. Então, como a gente só tem duas linhas, tá? Eu vou mandar ele buscar um desses números de referência e devolver o nome aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, a célula de referência, tá? Vai ser essa daqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome. Então, essa daqui vai ser a célula de referência. E aqui vai estar a nossa fórmula, tá? Então, vamos lá. Igual proch, pesquisa um valor na linha superior da tabela ou matriz de valores e retorna o valor na mesma coluna a partir da linha que a gente especificou. Então, vou dar o tab, valor procurado, tá? É a nossa célula de referência aqui embaixo, ponto e vírgula. Matriz tabela vai ser essa daqui. Depois, número índice da linha, 2. Por quê? Porque a gente vai colocar o número, né, na referência para receber o nome como retorno. E o nome está na linha 2. Né? Então, aqui tem a linha 1, aqui tem a linha 2. Lembra lá no procv que a gente tem a mesma coisa para as colunas? Coluna 1, 2, 3, 4.
aqui, em vez de coluna, são as linhas. Então você vai falar para ele qual que é a linha que está a resposta que você deseja receber. Linha 2, e depois, mesma coisa, 1 para verdadeiro ou 0 para falso, para ter a correspondência aproximada ou exata. Então, vamos colocar o que era a correspondência exata, é o 0. Deu Enter, não se preocupe, tá, com erro aqui. Lembra a mesma coisa do PROC-V, aqui está com erro porque a gente não preencheu a referência. Então, a gente quer aqui, ó, me devolva o nome do 1, né, do número 1 aqui. Coloquei ao contrário aqui, né? Aqui era número, tá? Que é a referência, número. Aqui é o número e aí ele vai devolver para a gente o nome. Então aqui tem o 2, né? O número 4. E aí ele devolve para a gente o nome, tá bom? Você pode também colocar, por exemplo, você tem lá altura, idade, e aí, digamos aqui, a Maria tem 23, o José tem 43 anos, o João tem 33, o Pedro tem 14, o Paulo tem 56, a Martina tem 30 e o Felipe tem 18, tá bom? Você pode também pedir para ele retornar para você a idade. Então lembra que a gente colocou aqui na fórmula, que é a linha 2? Então a idade aqui, ó, ela vai estar na linha 4, né? Então tem linha 1, 2, 3 e 4. Só que a gente vai precisar redefinir a matriz aqui. Apaguei o comando, seleciono aqui de novo a matriz para falar para ele que são nesses conjuntos de dados que eu quero que ele traga e eu quero aqui na linha 4, tá? Dei o Enter e aí pronto, ó, no 4 ele já trouxe aqui 14, né? Só que aqui agora em vez de... Aqui é a idade, né? Eu pus PROC-H, que é o nome do comando, mas na verdade aqui o que a gente está retornando é a idade. Então a gente digita o número e recebe a idade, tá? Vou só deixar destacado aqui para não perder que esse comando é o PROC-H. Então se você digitar aqui o número 6, ele devolve a idade, que é 30. Tá bom? Então esse daqui é o PROC-H, bem similar ao PROC-V, só que o PROC-V você dá a referência na vertical e ele vai te devolver um valor na horizontal, e o PROC-H você dá a referência na horizontal e ele vai te devolver um valor na vertical. Então esses foram os comandos avançados importantíssimos da aula bônus, tá? Soma C, Soma CS, PROC-V e PROC-H.